Um dos momentos mais importantes no empreendedorismo é saber vender o seu produto. Exatamente, é uma arte. Existem várias técnicas que a gente vai trabalhar aqui hoje. Saber qual é o seu diferencial, saber como fazer um pitch de vendas, saber como capturar um cliente, enfim, a gente vai trabalhando, eu vou passando várias técnicas e várias dicas para a gente aprender a fazer isso. Não basta a gente ter um bom produto na mão se a gente não consegue vender, contagiar as pessoas, despertar desejo nas pessoas para quererem o nosso produto ou o nosso serviço. Vou dar um exemplo disso. Há um tempo atrás, eu fui chamada para dar uma consultoria numa agência de publicidade. O que acontecia? Eles não estavam conseguindo vender os projetos deles. Era uma agência muito boa e na hora de apresentar o projeto para o cliente não se apaixonava. E o concorrente, que realmente não era muito bom, tinha uma lábia. Sabe essas pessoas que têm uma lábia, que conseguem contagiar uma comunicação deliciosa? O concorrente levava todas. Isso é só um exemplo para que a gente veja o quanto a comunicação é importante no empreendedorismo, o quanto é uma ferramenta que a gente pode e deve trabalhar. Então eu vou começar dando a primeira dica. O primeiro passo é você, de fato, acreditar no seu produto ou no seu serviço. É saber o que ele agrega na vida das pessoas, qual é o valor que ele traz, qual é o diferencial que você... Então vamos imaginar que meu produto é uma caneta. O que eu vou fazer? Eu vou agregar valor a essa caneta. Então, uma caneta, simplesmente, ela escreve num papel. Agregando valor, ela torna pensamentos em coisas concretas, desejos, contas, enfim, uma caneta pode organizar a vida de uma pessoa, pode ajudar ela a prosperar, escrevendo e organizando seus desejos, enfim. Eu estou agregando valor a essa caneta. Isso na hora de vender é bem bacana. Colocando isso em prática. Agreguei valor e vou abordar um cliente. Sabe o que ajuda realmente a gente a se organizar, a concretizar os nossos desejos, a saber, enfim, os problemas, a listar as coisas? É isso daqui. É uma simples caneta. Escrever no papel, colocar ordem, ticar as coisas que já foram feitas, simplesmente uma caneta. É ela que possibilita isso. Isso vale tanto para um vídeo, que você pode colocar na sua página no Instagram. É uma maneira bacana, criativa de você valorizar uma caneta, uma simples caneta, como para você abordar um cliente presencialmente. Outra coisa que é boa é você saber qual é o teu diferencial. O que a tua caneta tem que as outras não têm? Por que as pessoas devem comprar a sua caneta e não as outras? Porque ela é feita à mão, ou porque ela tem alguma coisa especial, ou porque você tem uma expertise, um jeito de manejar, enfim, qual é o diferencial do seu produto ou do seu serviço? Isso é bom que você tenha, é importante, fundamental, que você tenha isso bem claro. Como fazer uma boa venda? Aliás, o que é uma boa venda? A gente vai entrar um pouquinho agora na comunicação, na importância dessa ferramenta tão poderosa que é a forma da gente se comunicar. Eu vou começar um pouquinho desde o começo. Pigarro. A gente se coloca no mundo através da nossa comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Mesmo se você estiver quietinho, numa sala de aula, numa reunião, sem falar nada, você está se comunicando. Tudo na gente comunica. Então assim, a minha expressão facial, o meu olhar, meus gestos, a forma com que eu sento numa cadeira, a forma com que eu me visto, a minha postura física. Então se eu estou assim, eu passo uma mensagem. Se eu estou assim, eu passo outra. Enfim, tem um estudo que diz que 7% da comunicação corresponde ao conteúdo, ou seja, corresponde ao que eu falo.
93% corresponde à forma com que eu passo esse conteúdo, a forma com que eu falo, ou seja, é muito mais importante como eu falo, muito mais importante do que o que eu falo. Então, por exemplo, eu posso fazer uma apresentação média, ou uma venda média, ou posso fazer exatamente a mesma venda de um jeito brilhante. Posso começar com uma frase de impacto, criar pontos de conexão com o cliente, posso sensibilizar, posso gerar identificação, posso colocar um temperinho de humor que é sempre bem-vindo, enfim, existem várias técnicas. O ideal é que a gente consiga prender a atenção do nosso cliente enquanto a gente está falando. E esse é o objetivo do meu trabalho, é fazer com que a gente consiga impactar, consiga despertar desejo. Uma boa venda é aquela que desperta desejo. Por que eu estou falando tudo isso? Para chegar na importância da ferramenta. Assim, a comunicação é uma ferramenta muito poderosa para atrair, enfim, tanto para atrair os clientes, como para passar um ponto de vista, como para persuadir, como para sensibilizar, enfim. Vou dar um exemplo, vamos lá. Eu acho que todo mundo conhece aquele profissional que é médio, não é muito bom, mas que tem uma lábia. Sabe aquele cara que tem um marketing pessoal super bom, tem facilidade para falar em público, cria relacionamentos em 5 minutos. Essa pessoa tem muita facilidade aqui, ó, e ela sabe contagiar. Então, esse profissional, ele vai subindo, ele vai abrindo portas e oportunidades para ele aparecer. Ele não é muito bom, mas ele tem uma lábia tão boa que vai abrindo portas e vai fazendo ele se promover. Acho que todo mundo conhece alguém assim, né? Tem o contrário também. Tem aquele cara que é um craque, mas na hora de falar não consegue prender a atenção das pessoas, porque às vezes é muito prolixo, ou às vezes é muito monótono, monocórdico, ou às vezes é muito tímido, não consegue se expressar, enfim. Existem vários itens que podem comprometer uma apresentação. Então, o que eu vou passar agora aqui são dicas de comunicação para uma boa venda. Então vamos lá. Digamos que eu estou vendendo essa água. O primeiro passo é criar proximidade. Como que eu crio proximidade? Fazendo perguntas. Até para conhecer a pessoa, né? Entender um pouco como é que é a relação dela com a água. Você bebe muita água por dia? Ou você é do tipo que não bebe água? Você bebe água, tipo, você anda com uma aguinha na bolsa? Fazer perguntas é muito importante. Primeiro, porque você conhece um pouco a pessoa. 2, porque você vai criando um pequeno relacionamento com a pessoa que é super importante para realizar uma boa venda. Uma coisa que é muito importante na venda é você falar com naturalidade, e não estar naquele modo vendedor, que é uma coisa mais formal, né? Então, eu vou dar um exemplo pra vocês verem a diferença que faz. Eu falando de um jeito mais formal, mais engessado, e um jeito mais natural. Vou começar com engessado, tá? Gente, essa aqui é uma água, é o último lançamento da São Lourenço. É um modelo ótimo e pequeno, porque cabe na bolsa, cabe em qualquer lugar. Eu recomendo. Esse é o jeito mais formal. Agora eu vou fazer exatamente o mesmo conteúdo de um jeito natural, só para vocês verem como isso engaja muito mais. Nossa, desculpa. Vamos lá. Gente, olha que legal essa água, essa garrafinha pequena que a São Lourenço fez. Eu sou do tipo que bebe água o dia inteiro. Eu tô sempre com uma garrafinha na bolsa. Tá? E olha que legal, isso aqui cabe em qualquer lugar, gente. Cabe na bolsa, cabe na mochila, cabe... Então, pra mim, que gosta de beber água o dia inteiro. Qualquer lugar, ó, tiro, plum, bebo. Deu pra perceber a diferença? Como eu consigo engajar e contagiar mais sendo natural? A gente tem uma crença muito forte de que para passar credibilidade, para vender, a gente tem que ser meio formal. Então, para passar credibilidade, formalidade. Esquece. Isso não procede.
para você conseguir vender o teu produto, é fundamental que você consiga criar engajamento, criar proximidade, conexão com a tua plateia, com a sua audiência no vídeo ou com o seu cliente presencial. Para isso, você tem que ser natural, naturalidade. Outra coisa que é muito importante é trazer exemplos. Quando eu fui natural, exemplos de como a pessoa pode usar o seu produto na vida real dela. Então, quando eu falei, olha, isso aqui cabe em qualquer lugar. Se tá com sede, tá no trânsito parado, pega uma aguinha e bebe, nossa, resolvido o problema. Ou tá correndo, não sei, você tá com aquela mochila atrás, tira da mochila. Enfim, o fato de você trazer um exemplo faz com que a pessoa, com que o seu ouvinte visualize a situação em que ele pode usar o teu produto. E o fato dele conseguir visualizar ajuda muito. A probabilidade dele comprar o teu produto aumenta muito. Então pensa em exemplos que você pode trazer na hora da tua venda para a pessoa, como ela pode usar o produto na vida real dela. Isso é um baita de um recurso. Uma outra coisa que é fundamental é você trazer entusiasmo. Como eu disse, 93% da comunicação corresponde ao não verbal. O que é não verbal? Não verbal é essa energia, é o meu olho, é o ritmo com que eu falo, é a postura do meu corpo. Isso fala muito mais do que as minhas palavras. O meu corpo fala mais. Então, na hora de uma venda, é fundamental que você tenha entusiasmo, que você tenha uma certa paixão pelo que você tem, para poder contagiar. Eu vou dar um exemplo, de eu falando da água sem entusiasmo e com entusiasmo. Vamos lá. Essa é uma água que vem direto da nascente para cá. Ela não passa por processos químicos e vem diretamente para o supermercado, para a sua casa. Agora eu vou fazer de um jeito mais natural. Gente, isso aqui é uma raridade. Essa água vem direto da nascente. Não passa por processo químico, nada. Vem direto daquela nascente para tua mão. Purinha. Deu para perceber a diferença? Como o natural engaja mais? Na verdade, o que a gente vende é a nossa personalidade. É o teu jeito de falar, é o teu jeito de abordar, é isso que dá, que faz a venda. A venda, ela quase que é um processo emocional. Você precisa criar um laço, rapidamente, criar um laço afetivo, se colocar, perguntar. As pessoas gostam de ser ouvidas, então perguntar é quase que uma forma de acolher. Então é super importante, se você quer que seu cliente morda a tua isca, estimule ele a falar, traga exemplos, entusiasmo, crie essa proximidade. Tô olhando aqui na colinha. E por fim, entusiasmo. Esses são os pilares para uma boa venda. Vamos dar uma olhada agora em pitch de vendas. O que é pitch de vendas? Pitch de vendas. O que é isso? É você conseguir, em mais ou menos 1 minuto, em uma resposta rápida, fazer com que o teu produto fique atraente. Fazer com que a pessoa se interesse. Fale, gente, interessante. Ou seja, valorizar o teu produto em 1 minuto. Vou dar um exemplo. São 2 pedreiros, tá? Uma pessoa pergunta para o primeiro, o que você faz? Ele diz, eu sou pedreiro. Pego tijolo, coloco em cima, cimento, obra, enfim, esse é meu trabalho. A mesma pergunta para o segundo, ele é pedreiro também. O que você faz? Ele diz, eu construo prédios, construí o prédio do Google, agora estou construindo um estádio de futebol, eu tiro projetos do papel e levanto. Deu mais ou menos para você perceber como é o mesmo trabalho, só que o segundo, ele dá uma resposta que valoriza. Né, que fala, nossa, é a habilidade de você saber tornar o seu produto atraente. Como é que você vai criar isso? Para fazer um bom pitch, você tem que parar um tempo, pensar. É basicamente muito parecido com aquilo que eu falei anteriormente. Assim, como é que meu produto pode agregar
tá? Então você pensa isso. Isso é super importante, viu? Você vender, saber vender o seu produto numa roda de amigos, uma roda social, numa mesa de escritório falando para alguém, enfim. Criar o seu pitch de vendas rapidinho é muito importante. Vou dar uma dica que é muito poderosa, que é a seguinte: como você capturar o seu cliente em 10 segundos, seja num vídeo ou seja num presencial. Só um parênteses aqui, hoje em dia é muito importante a gente colocar vídeos na nossa página no Instagram. Se você quer vender um empreendedor, hoje em dia é uma baita vitrine o Instagram. Muita gente vende muito por lá. Então, é um canal de vendas bem importante. Essa dica vale muito para o Instagram e vale muito para o presencial. Que é assim, como capturar o seu cliente em 10 segundos? É a forma com que você começa a falar. Então, na verdade, a hora que você começa a falar até uns 10 segundos é o tempo que você tem para capturar. Se nesses primeiros 10 segundos a pessoa te ouve falar e não fica despertada, não fica com vontade de te ouvir mais, não se sente impactada, aqui, se for no telefone, estou sem o telefone aqui, ela já passa para o próximo, em 1 segundo. Então, é ali, nos primeiros 10 segundos, que eu vou comprar ou não comprar a tua presença. É fundamental que nesses primeiros segundos você já faça o peixe morder a tua isca. Para isso, existem duas maneiras muito poderosas para a gente capturar. A primeira é a seguinte, é você começar com perguntas. A pergunta, ela convoca a pessoa. Na hora, quando você faz uma pergunta, ela se sente convocada a responder. Então, é uma maneira boa de capturar. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de dar exemplos para... Eu acho que fica mais... Opa, deixa eu pegar aqui. Eu acho que fica mais fácil da gente entender o que eu estou falando. Ok, então vamos lá. Esse aqui é meu produto, é um pão. E eu vou começar com uma pergunta. Você já comeu aquele pão que na hora é uma delícia, mas depois de um tempo dá uma pesada no estômago? Ou o contrário, aquele pão que não tem lactose, que todo mundo fala que é bárbaro, não tem glúten, super saudável, aí você vai comer, não tem gosto de nada. Esse pão, ele é especial. Porque parari, parará, parará. Aí eu continuo. Na verdade, eu tô focada aqui só na introdução. Você percebe como essa introdução, ela captura? Por quê? Todo mundo já passou pela situação de comer alguma coisa que pese e todo mundo também já passou pela situação de não sentir gosto nenhum. Eu gero aqui identificação. Isso é bem... Se você consegue gerar identificação, você põe os seus ouvintes, a sua audiência na palma da tua mão. Missão cumprida. Então, assim, pergunta é uma forma super legal de você começar e já capturar. Tem que fazer perguntas simples que as pessoas vão se identificar com elas. Então, pergunta é uma boa introdução. A segunda é uma pequena história. Você vai começar a fazer a sua venda com uma pequena história. O ideal é que seja uma história pessoal, para que ela passe emoção, para que ela consiga criar conexão. Vou dar um exemplo aqui. Mesmo produto. Estou vendendo meu produto que é um pão. Vou começar com uma história. Essa semana eu fui convidada para um jantar. Eu e meu marido. E eu sou do tipo que eu adoro aperitivo. Eu janto aperitivo. A hora que eu cheguei à mesa, era assim, patês maravilhosos, gorgonzola, um patê de gengibre com, enfim, tudo lindo, assim, uma mesa que eu... E o Cláudio, meu marido, ele já olhou pra mim, tipo, porque ele sabe que eu tenho problema com glúten, tipo, cuidado. Fala, ai, Cláudio, hello, vai, me deixa. Cai de cabeça no pão, gente. Pão com gorgonzola, pão com queijo, pão com emmental, pães. Resultado, depois de uns 45 minutos, eu comecei a passar mal, pesou. Eu tive que ir embora. Eu não consegui nem ficar até o final do jantar. O Cláudio veio com desgraçado. Falei pra você, ó. Enfim. Tudo isso para dizer que, assim, o pão não precisa ter glúten para ser gostoso.
Esse pão, parari, parari, continua aqui minha venda. Eu contei uma pequena historinha que gera identificação, que as pessoas veem o cenário, veem a situação. A história é um recurso muito poderoso para capturar. Ela faz as pessoas sentirem coisas, verem, enfim, entrarem na história. Tem gente que conta história muito bem, isso é bárbaro. É um pouquinho perigoso, assim, estender demais a história, porque aí ela começa a ficar meio monótona. E também a história muito curta, ela não chega a fazer a pessoa entrar. Então você tem que saber mais ou menos o ponto de começar e o ponto de... O que acontece normalmente, as introduções, se a gente não coloca ou pergunta ou uma pequena história, as introduções normalmente ficam meio sem graças, ficam meio... Gente, eu vou falar aqui do meu pão, que é bárbaro, um pão novo que eu tô fazendo, que é sem glúten, não faz mal para a saúde, e parari, parará. Essa introdução é a introdução óbvia, é a introdução que todo mundo faz, ela não tem um chamariz. Então, imagine você no Instagram, você vê uma introdução óbvia, você fala, próximo. Impacta muito mais uma introdução criativa. Então é legal também você dedicar um tempo para ver como que você pode tornar o teu produto, que introdução você pode fazer sobre ele de um jeito que fique criativa, que cause impacto. Existem alguns itens necessários para uma boa comunicação. A gente vai dar uma olhadinha em alguns deles. Então, por exemplo, assim, o primeiro deles é o corpo. Como eu disse anteriormente, o corpo, a nossa comunicação acontece pelo nosso corpo, né? Pelo nosso olhar, pelo jeito que a gente gesticula, enfim. É muito importante o nosso corpo estar alinhado ao que a gente fala. Então, por exemplo, se eu vou apresentar um projeto para o cliente, ou se eu estou vendendo o meu produto, está aqui na mesinha e eu estou sentado, se eu estou sentado assim, sei lá, se eu vou apresentar meu projeto assim, eu passo uma mensagem. Qual a mensagem que eu estou passando, né? Estou falando do meu projeto, enfim. É claro que aqui eu estou exagerando, mas muitas vezes o nosso corpo está dando uma mensagem, o nosso conteúdo está dando outra. Então eu vou apresentar um projeto, é legal que eu esteja com um tônus no corpo, que eu esteja com uma postura que condiz com o que eu quero dizer. Um erro que é muito comum é a gente ficar, falando assim. Isso é muito comum. O que acontece quando a gente fala assim? A gente diminui um pouco o nosso tamanho, a gente perde um pouco de ponto, porque o corpo é muito forte, a mensagem que o corpo passa é muito forte. Então, se eu falo assim, eu perco ponto. Eu ganho muito mais força numa posição ereta, né? A mesma coisa andando. Como eu disse, o não verbal, o nosso corpo, fala muito mais do que as nossas palavras. Então, só a forma de eu andar, quer ver? Eu vou mostrar. Opa! Se eu andar, tipo, assim, em silêncio, até a cadeira, só para sentar, eu já passo aqui a imagem de uma pessoa desleixada, pouco organizada, não é legal. Então é bom que você pense no seu corpo. Gostaram aqui da pose? É bom que você pense no seu corpo e alinhe o seu corpo com o seu conteúdo. Outro atributo, dinâmica vocal. O que é isso? É tudo aquilo que dá cor, dá vida, dá ênfase a uma frase. É muito comum a gente dar uma frase inteira monocórdica, fica monótono. Eu vou dar um exemplo que é sempre mais fácil. Eu vou dar uma frase sem dinâmica vocal, a mesma frase com dinâmica vocal. Ontem eu fui numa festa, foi super legal, me diverti pra caramba. Agora eu conto. Ontem eu fui numa festa, nossa, foi super legal. Me diverti pra caramba. O que eu fiz aqui? Eu enfatizei algumas palavras, eu fiz variações de ritmo, variações de volume. Parece muito óbvio também, mas é muito comum a gente passar blocos inteiros dando uma explicação num mesmo tom. Se a gente fica assim, fica
monótono. Então, vamos cuidar para trazer dinâmica, vida, cor. Outro item que é bem importante, o olhar. A gente usa muito pouco o olhar, a força do olhar na vida real. O olhar, ele tem uma força que palavra nenhuma tem. Ele é muito forte. Um olhar em um silêncio, ele é capaz de seduzir, ele é capaz de destruir, ele é capaz de passar a sensação que você quiser. É muito forte. A gente deveria usar mais o olhar. É um recurso natural que a gente tem, ele é fortíssimo e quanto mais a gente usar a força do olhar, mais forte fica a nossa comunicação. Ele tem uma força impressionante. Vamos tentar experimentar isso no nosso dia a dia, vale a pena. Outro item, humor. O humor, ele é um temperinho, não é fazer piada. Você está numa apresentação, às vezes você abre um sorriso e continua a falar, só esse sorriso que você abriu já configura um humor. O humor pode ser um parênteses que você abre, você está falando, aí você pergunta, gente, eu estou falando muito? Se eu tiver, eu sou super ansiosa, me avisa, tá, gente? Isso configura um humor. O humor é super bem-vindo e ele vale em qualquer situação. Pode ser uma negociação, pode ser um discurso presidencial, pode ser uma situação super formal. Um temperinho de humor, ele vai muito bem, ele relaxa, ele une as pessoas gostam é quase que dá uma relaxada, enfim, estou me redundando aqui, mas o humor é super bem-vindo. Outro item, saber ouvir. Saber ouvir. Acho que vocês já devem ter visto pessoas que gostam muito de falar e pouco ouvem. Se você quer eu já disse isso, estou me repetindo aqui porque isso é muito importante. Se você quer capturar, se você quer conquistar um cliente, ouça, estimule ele a falar. As pessoas, quando são ouvidas, elas se sentem validadas, elas se sentem acolhidas, elas gostam de participar. Então, ouça, assim, na tua explanação, estimule, faça a pessoa participar. Isso é bem importante. Vamos dar uma olhada agora nos erros mais comuns na hora de você vender o seu produto. Isso acontece muito, todo mundo já deve ter. Eu vou falando, tenho certeza que você vai se identificar com algum deles. Primeiro, é uma alegria meio fake. Então, vamos pegar aqui esse óculos. Esse óculos é muito bom, você vai adorar, ele vai te satisfazer seu desejo. Olha que maravilha, olha como essa é uma coisa que não cola muito, né? Deu para perceber isso? É uma coisa, olha que quando a gente sente que é falso, a venda não acontece, porque não é verdade. Uma boa venda, a gente tem que sentir sinceridade no vendedor. A gente tem que sentir que ele não está vendendo. Compre esse óculos, ele é bárbaro, o preço está bárbaro, ele vai te satisfazer, você vai ficar uma gata. Não, ele tem que ser quase que um amigo dando uma dica para um outro amigo, sabe assim? Tem que ser uma coisa muito sincera, tem que ser muito natural, tem que ser uma coisa verdadeira para eu sentir que de fato você está me ajudando. Fala, olha, esse óculos é tão legal, estou dando exemplo aqui do verdadeiro, tá? Esse óculos é tão legal porque assim, ele vai com qualquer tipo de rosto. Olha que legal. Ele não é uma coisa que é tipo de gatinha, aquela coisa meio caricata, e também não é um óculos muito relaxado, enfim. Não sei se deu para entender, gente. Mas a ideia é que você seja sincero e natural, porque isso engaja, isso cria conexão. Então, alegria fake, risca. Segundo, muito parecido com isso, é formalidade. Esquece a formalidade na hora de vender. Você está falando com um amigo seu, a ideia é que a qualidade da tua comunicação seja sempre como se você estivesse na sala da tua casa falando com um amigo. Esse é o tom, esse é o trilho que você tem que ter para vender, para fazer uma apresentação, para fazer um vídeo. É sempre muito coloquial, muito à vontade.
Por quê? Porque é só assim que você cria conexão. Próximo ponto. Esse é super comum. Excesso de palavras, prolixo. A pessoa perde o limite, perde o ponto e fala mais do que o necessário. Assim, é muito comum um vendedor esticar demais, fica chato. Não só vendedor, tá, gente? Assim, é um dos erros mais comuns na comunicação a pessoa falar mais do que necessário. Vamos parar antes, vamos tentar ser mais sucinto. O que acontece? O excesso de palavras, ele perde impacto, ele tira a força da mensagem. A força, ela se esvai num monte de palavras. Então, objetividade e foco são importantes. Último ponto, qual que é? Ah, tá. Também vou me repetindo aqui. É aquele vendedor que fala, apresenta, parará, pum, acabou a venda. Não. Você tem que perguntar. Você tem que saber como é que a pessoa usa óculos, se ela usa. Você tem que conhecer qual é a necessidade do teu cliente, qual é o jeito dele. Porque é para ele que você está vendendo, é a necessidade dele que você vai atender, e não a sua. Então é muito importante que você ouça, que você crie de fato um relacionamento com o seu cliente. Acertos numa venda. Gente, eu estou passando aqui um monte de informação, não sei se está dando tempo de digerir, mas vamos em frente. Convicção. O vendedor, ele precisa ter convicção, precisa ter certeza. Isso gera persuasão. Vou dar um exemplo. Você está numa loja ou numa barraquinha e não sabe se... será que esse óculos é legal? E o vendedor fala, esse óculos é perfeito. Você tem a pele clara? Quer ver? Coloca o óculos. Você tem a pele clara, contrasta muito com o preto. E outro, esse ângulo mais arredondado tem muito a ver com o teu maxilar. Fica perfeito para você. Ok, gente, eu falei, inventei na hora. Mas uma opinião com convicção, um ponto de vista dado com convicção, ele gera persuasão. É bem importante isso para um vendedor, na hora de vender. Trazer segurança, você transmite segurança se você está relaxado, se você está confortável. Então, atenção, se você quer muito vender, o cliente sente. Então, esteja relaxado, crie um relacionamento. É isso que vai fazer uma venda acontecer. A gente está chegando aqui no final da palestra e eu vou te fazer algumas perguntas para te ajudar a se organizar. Então, vamos lá. Qual é o seu diferencial? Qual é o diferencial do seu produto? O que seu produto tem que os outros não têm? Por que eu vou escolher comprar o seu produto e não o outro? Então é legal você pensar em alguns pontos. É bem importante isso. Como é que você vai criar o seu pitch de venda? Como é que você vai, em 1 minuto, falar do teu produto de um jeito que eu fique assim, Lembra do pedreiro que falava, eu construí o prédio da Google, estou construindo agora um estádio de futebol, e ele é pedreiro. Então, assim, como você vai valorizar, através da tua comunicação, o teu produto? Isso é importante você pensar. Vou pedir para você sentar e gastar um tempo para criar a sua introdução. Isso vale tanto para vídeo como para o presencial. Como é que a introdução, assim, é a hora que você começa a falar, aqueles primeiros 10, 15 segundos, como é que você vai fazer isso? A introdução, a missão, o objetivo da introdução é capturar. Então, você tem que fazer uma introdução com perguntas ou com uma pequena história, de um jeito que as pessoas se identifiquem e falem, gente, putz, eu já passei por isso. Já tive dor de barriga depois que eu comi um pão, enfim. Como que você vai criar a sua introdução? Isso precisa de um tempo mesmo. Senta numa mesa, pensa, porque isso é muito poderoso. É muito poderoso. Se você consegue de cara, na introdução, já capturar, a pessoa vai ficar olhando o seu vídeo até o fim. Então isso é bem legal, é uma técnica poderosa. Gente, eu vou pedir para vocês depois um retorno.
Me conta se deu certo, experimenta, qualquer dúvida eu estou aqui à tua disposição, é só chamar, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês.